Olá, tudo bem contigo? Estamos aqui hoje, pela graça de Deus, para mais um vídeo e hoje nós vamos dar sequência à nossa oração em Provérbios, ou orando em Provérbios. E aqui nós vamos seguir a nossa sequência, do texto anterior. A nossa pretensão é meditar por todo o livro de Provérbios. Eu sou Roberto Sostens, sou teólogo, esse é o meu canal. E o propósito desse canal é ensinar a Escritura Sagrada. Então você vai encontrar aí muitos sermões, você vai encontrar muitas reflexões, muitos ensinos bíblicos, muitas playlists, e o objetivo é especificamente esse, de ensinar a Escritura. Então, Provérbios capítulo 3, verso 11 e verso 12, que é o nosso alvo da nossa meditação de hoje, diz assim: Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. O tema, bem claro, desconfortável para muita gente, é disciplina. E por que desconfortável? Porque, via de regra, nós gostamos de viver soltos. Nós gostamos de fazer o que bem queremos, bem entendemos, e não queremos ter nenhum tipo de responsabilidade, não queremos sofrer nenhum dano, a não ser a ideia do lucro, do retorno, da felicidade, da alegria, da satisfação, da realização de um desejo. E nós não gostamos quando fazemos alguma coisa e isso nos traz, de certa maneira, algum prejuízo. A gente vê isso às vezes em coisas muito pequenas, quando nós fazemos uma viagem e queremos fazer outras coisas, vamos viajar para fazer uma consulta com o médico e aí queremos aproveitar isso. Bom, uma cidade maior, queremos dar uma passeada no shopping, entrar numa lojinha em outra, e aí o médico atrasa e demora, e quando a gente sai de lá já não dá mais tempo de ir em loja nenhuma. A gente volta assim, meio que para baixo, porque a gente não conseguiu realizar o desejo, a gente se sente assim, e aí reclama a cafanga do médico por causa do horário. A disciplina funciona dessa maneira, porque ela traz para a gente, de uma certa forma, um desgosto. O texto de Hebreus vai ensinar isso, que a disciplina ela é amarga, que a disciplina ela é dolorosa, ela é desconfortável de alguma maneira. Mas a gente vai encontrar no texto bíblico a orientação de Salomão, que inclusive é um texto que já foi repetido pelo próprio Jó, aí quando ele fala sobre o amor do Senhor e como Deus cuida e trata com aqueles que pecam, com misericórdia e com graça. A gente vai encontrar assim, porque Deus disciplina todos a quem Ele ama. E essa expressão ela é forte, ela é importante. Por quê? Porque a disciplina faz parte da bagagem do amor. Inclusive a gente vai ver depois, no próprio livro de Provérbios, no capítulo 13, dizendo que quem não disciplina a criança não ama. Que disciplina é uma expressão de amor, é uma maneira, é uma forma de expressar o amor. E é claro, a gente precisa ponderar e entender o seguinte: nós estamos falando de uma disciplina que espanca, que ofende, que humilha. Estamos falando de uma disciplina que é corretiva, que ainda que provoque dor, ainda que provoque desconforto, ela tem como base e fundamento a disciplina, o conceito, o ajuste de comportamento. Tá? Não tem nada a ver com maus tratos, não tem nada a ver com criar e produzir trauma no coração de alguém, de uma pessoa, de uma criança, nada disso. Estamos falando de disciplina, não estamos falando de expor a pessoa à vergonha, nada disso. Disciplina não tem nada a ver com essas grosserias, essas estupidez e esses danos, ou essa forma de expor pessoas para que danifique ela ou fisicamente ou emocionalmente. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos pensar no equilíbrio. E a gente vai encontrar no texto bíblico que Deus disciplinou o seu povo. Nós temos uma história aí por trás de tudo isso, Deus disciplinando o seu povo, disciplinando pessoas, inclusive, mostrando de que o pecado faz isso. E a gente vai encontrar textos bíblicos demonstrando de que é o pecado. O salmista vai dizer assim, que Deus nos disciplina por causa dos nossos pecados. Então, Deus é provocado a nos disciplinar por conta da nossa desobediência e com o propósito de revelar o seu amor, mas também com o propósito de nos consertar, de nos ajustar. Por exemplo, Isaías capítulo 26, verso 16, o profeta vai dizer assim: olha, Senhor,
nós fomos castigados, começamos a te buscar. Senhor, diante desse castigo, o povo despertou para orar, o povo começou a derramar as suas orações, não é? Significando que se Deus deixa o povo à vontade, o povo não iria viver uma vida de oração. Então, o castigo, a disciplina que Deus colocou no povo, no seu povo, e no caso do profeta Isaías está falando exatamente de uma nação vindo destruir o povo de Israel. A gente vai ver, por exemplo, o cativeiro babilônico de 70 anos, tudo isso como resultado e fruto do castigo de Deus sobre a vida do seu povo. Parecem ser severos? Sim, parecem. Mas depois que esse povo é disciplinado pelo Senhor, eles se corrigem, eles se alinham. A gente vai ler o livro de Juízes, por exemplo, e a gente vai ver isso corriqueiro. O povo peca, o povo erra, o povo entra na idolatria, abraça a imoralidade, não é? O povo faz o que bem quer e bem entende. E aí Deus então manda um inimigo, né? A estrutura era essa, Deus mandava um inimigo para oprimir o povo, para ameaçar o povo de morte, de escravidão. Aí o povo pedia perdão a Deus, consertava e enliava a sua vida, e Deus então trazia paz àquele povo, trazia um juiz, né? E resolvia tudo, estava tudo ok. Quando aquele povo se sentia bem, voltava a pecar, e Deus mandava outra disciplina, e você vai ver essa rotatividade o tempo todo. Né? O que eu apresentei até agora é que o povo precisa de disciplina, porque o povo erra, e Deus precisa corrigi-los. E Deus corrige isso de maneira, em certo ponto, né, de uma maneira muito dura. Você vai ver, por exemplo, Davi comete pecado com Betseba, adultera com ela, depois que descobre que ela está grávida, manda chamar o seu marido da guerra, Urias, para que ele pudesse se deitar com ela, então justificar a gravidez dela. O Urias não faz isso, se recusa a ir dormir, dorme mesmo ali no relento, dorme mesmo no chão, depois é enviado para a guerra, Davi ajeita para colocar ele no lugar mais perigoso da guerra, ou seja, de maneira indireta provocou a sua morte. E aí Deus então faz com que aquela criança, filho de Davi, fruto de um adultério, morra. Né? E Davi então chora por aquela criança, enquanto ela estava doente, a criança morre, ele se levanta, né? E aí então ele segue a vida. Depois ele tem outro filho com Betseba, não é? Depois ele tem outro filho com Betseba, que seria o Salomão, que escreveu esse texto que nós estamos meditando. Mas a gente vai ver que Deus castiga. Você vai lá para o Novo Testamento, e a morte chegou para Ananias e Safira, lá em Atos 5, quando eles mentem a respeito da oferta que deram. Que eles poderiam ter dado nada, mas eles mentem a respeito disso. E o castigo que vem de Deus é a morte deles dois. Então você vai encontrar Deus castigando. E Deus castiga de maneira agressiva, não é? Aos nossos olhos, de maneira mais tranquila, mas Ele castiga todos quanto Ele ama. E aí vem o alvo, não é? E o centro da atenção. É que Deus faz isso por amor, ainda que seja desconfortável, Deus faz isso por amor. E nós precisamos aprender a receber a disciplina do Senhor, a receber o amor do Senhor, não só recebendo coisas boas, e Deus nos dá as coisas boas, mas recebendo o castigo quando nós erramos. Porque o propósito de Deus e o amor de Deus revelado na disciplina é para nos corrigir, para melhorar a nossa vida, para nos empolgar naquilo que é bom, para nos envolver naquilo que é certo. Porque se Deus não nos corrigir agora com o nosso pecado, esse nosso pecado vai produzir a morte, vai produzir destruição ao nosso coração. Então é importante prestar atenção nesses sinais do castigo de Deus, que pode acontecer de maneiras variadas, né? Não tem como ser genérica e generalizar, mas a gente precisa observar a nível de individual, a nível familiar, a nível de comunidade, a nível de igreja, a nível de sociedade, não é? De cidade, de estado, de país. A gente precisa observar que existe alguns sinais de Deus, que é a disciplina. Agora, disciplina para aqueles a quem Ele ama, tá? Não é disciplina para todo mundo, para qualquer um, aqueles por quem Ele tem amor. Ele tem amor, ok? E aí, então, a gente vai encontrar que a maior de todas as dádivas de Deus, no sentido de aplicar a sua disciplina, Ele aplicou a morte ao seu Filho Jesus Cristo.
Para quê? Para que pela morte de Jesus pudéssemos ser resgatados. Era um castigo? Necessariamente não. Era uma disciplina porque Jesus errou? Necessariamente não. Mas a morte de Jesus, dolorosa como foi por causa dos eleitos de Deus, daqueles a quem Deus resolveu salvar. A mim e a você que cremos no Senhor Jesus Cristo, ou a você que vai crer no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu uma morte dolorosa, atendendo a um chamado de Deus, porque Deus resolveu castigá-lo, fez enfermá-lo. Como diz o texto bíblico de Isaías, Deus fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. Lembra? A disciplina é fruto do nosso pecado, para corrigir o nosso pecado. Então, em Jesus, nós somos perdoados, alcançados, redimidos, e ele sofreu o castigo dado por Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Deus disciplina todos quanto ele ama. E a maior expressão da disciplina e do amor de Deus para conosco foi ter dado seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir definitivamente e eternamente. Vamos orar? Deus bondoso, santo, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, mas te louvamos hoje pelo teu amor. O teu amor que se manifesta nos dando coisas boas, mas o teu amor que também nos corrige, nos disciplina, nos faz passar por dor, sofrimento, solidão, nos faz nos sentir angustiados por um tempo, para que os nossos pecados sejam corrigidos e a gente seja chamado a atenção da nossa prática, da nossa negligência, da nossa falta de fazer o que de fato é correto, de tomar as decisões e as ações corretas diante da vida. Nos ajude, Deus, a ter um coração corrigido todos os dias e nos dê sabedoria para aceitar, admitir e entender a aplicação dessas disciplinas, para que de fato elas sejam proveitosas para nós e o teu nome seja glorificado. Desperta o nosso coração de que a maior de todas as disciplinas que veio do Senhor foi a morte do teu Filho Jesus Cristo, mas ela veio para nos abençoar, ela veio para nos dar graça, para nos dar misericórdia, para nos dar perdão, a remissão de pecados. Nos ajude a crer no teu Filho Jesus Cristo, para que sejamos salvos. Em nome de teu Filho Jesus, o autor da vida, é a minha oração. Amém. Bom que você está comigo. Vai lá, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, manda para outras pessoas e até o próximo vídeo, querendo Deus.